Oi, galera! No vídeo de hoje eu vou explicar como era o cristianismo nos tempos feudais na época medieval. Bom, e para começar, nós temos que entender que naquela época era o Império Romano que comandava toda a região da Europa que eles mesmos tinham conquistado. Ou seja, no Império Romano, a religião deles era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não apenas um só. Então, a cultura dele era de vários deuses, de divindades e etc. Eles eram um povo que acreditavam muito na guerra, até porque eles tinham conquistado todos os povos pela guerra, lutando contra todas as pessoas para conseguir terras. E também era uma época marcada pela desigualdade social, onde tinha muita hierarquia, onde sempre o rei estava em cima, os feudos, sempre os principais, os escravos estavam sempre embaixo, aquela hierarquia da pirâmide social. Até que certa vez surge o cristianismo com o intuito de fazer as pessoas acreditarem que existia apenas um Deus e que ele era único e onipotente, que no caso era o pai de Jesus que vivia na terra. E logo as pessoas, os romanos, não acreditavam muito nisso, porque Jesus, como diz na Bíblia, era um homem muito simples, muito. Como eu posso dizer? Ele era um homem do povo, ele era um homem pobre, que ajudava todos os pobres e todas as pessoas. Então, os romanos pensavam: como pode ser um filho de um Deus tão onipotente ser uma pessoa tão pobre, tão sem dinheiro, essas coisas. Por isso, eles não acreditavam que Jesus era filho de um Deus. Assim, o cristianismo passou a ganhar força no subúrbio, pois era uma religião que pregava a igualdade entre todos, ou seja, os escravos, os pobres eram todos iguais aos ricos e a todos que menosprezavam eles. E que pregava também que Deus era um ser pacífico e amoroso e que tinha oposição à guerra. Por isso, a de origem plebeia o cristianismo, porque ele abrigava muitos pobres e colocava que a vida após a morte era melhor do que a vida na Terra. Bom, e por isso eles achavam que passando por todo o sofrimento que eles passavam na vida, eles conseguiriam um lugar no céu. E além do mais, o cristianismo negava a divindade do imperador, porque só Deus podia ser santo e só o seu filho Jesus Cristo também, que podia ser santo e fazer milagres, ou seja, o imperador era uma pessoa comum como todos os outros. Porque naquela época, os romanos, na sua religião politeísta, pensavam que os imperadores eram algum tipo de deus. E assim, pelo cristianismo ser uma religião totalmente oposta que os romanos seguiam por ser um único deus, por ele ser em oposição à guerra, por ser amoroso, por ele atender aos pobres, então os romanos passaram a perseguir todos os cristãos, todos que acreditavam na religião do cristianismo. Foi uma perseguição que durou por cerca de 3 séculos, onde era proibido cultuar a Deus, só podia cultuar apenas os deuses romanos. Mas em Edito de Milão de 303 d.C., o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e proclamou a liberdade de culto, ou seja, as pessoas agora podiam cultuar o cristianismo sem serem perseguidas. E no Edito de Tessalônica de 380 d.C., o cristianismo tornou-se uma religião oficial de Roma. Ou seja, agora não existia mais a religião dos romanos, o cristianismo, mais precisamente a Igreja Católica, era a religião oficial de Roma. Com isso, todas as pessoas pagãs, todos que não fossem cristãos, passaram a ser perseguidos, principalmente as mulheres. E aí é o que acontece daquelas mulheres que eram crucificadas, né? Que colocavam elas em uma espécie de tronco para elas pegarem fogo. Eram as chamadas bruxas, né? E foi por causa disso. E assim, Roma se tornou a principal potência católica do mundo, onde lá se concentram os papas e bispos principais, né? Bom, e essa é mais ou menos um pouquinho, né, da história do cristianismo.
E eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelos errinhos, é o meu primeiro vídeo, então vai ter alguns errinhos. Espero que vocês me perdoem e qualquer coisa, coloca aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo. Tchau!